No cemitério, Seren visita o túmulo onde seu suposto filho foi enterrado, desabando em lágrimas ao se aproximar da lápide. Seren se debruça na terra onde seu suposto filho foi enterrado, pedindo perdão por não tê-lo visitado antes. Seren diz que não estava preparada para lidar com o luto de seu filho, e que por isso, não quis visitar seu túmulo. Seren chora compulsivamente e agarra a terra do túmulo de seu filho, dizendo que ele merecia estar em seus braços e não enterrado em um cemitério. Seren abraça a terra que está segurando, relatando aos prantos todos os planos que tinha para ela e seu filho. Seren diz que, apesar de não terem dado a oportunidade dela e de seu filho viverem uma vida feliz, ela fará a família Caraça e pagar por todo o mal que lhe causou. Seren se deita sob a lápide de seu filho, prometendo que sempre estará com ele. Seren relembra as humilhações que sofreu de Seniz, como na ocasião em que ela foi atirada pela ruiva sob a cadeira de rodas de Nedim, que estava convulsionando diante delas. Seren relembra também de quando Seniz a dopou e armou para que pudesse gravá-la em relações íntimas, e de seu casamento forçado com Nedim quando ele ainda estava inválido. Seren escuta mais uma vez a gravação de Nedim confessando à doutora Oya que flagrou seu pai mantendo um caso com Seniz no passado. Seren jura a si mesma que a gravação comprometedora será a sentença de morte de Seniz, e que ela será a responsável por acabar com sua vida. Seren realiza uma ligação e diz que tem algo interessante para enviar ao remetente, se referindo à gravação que está sob sua posse. A advogada de Seniz explica para a cliente o contrato de divórcio preparado por Aga, que prevê o pagamento de todas as necessidades financeiras da ruiva após o fim do matrimônio. Seniz é ríspida com a advogada ao dizer que não está atrás de benefícios financeiros, mas sim de impossibilitar o divórcio. A advogada de Seniz diz que não há possibilidade de que ela impeça o divórcio, e Seniz se defende dizendo que não há também a possibilidade de que ela se divorcie de Aga, pedindo que a profissional colabore com ela. A advogada percebe que Seniz está certa de sua decisão e decide colaborar em impedir seu divórcio com Aga. Semri sai de casa e Seher pede que a filha a espere. Seher abençoa Semri e deseja sorte para a filha na entrevista de emprego que fará. Semri demonstra estar apreensiva, mas Seher a tranquiliza, afirmando que a filha irá muito bem na entrevista. Seher diz que Semri voltará para casa com o emprego conquistado, e pede que a filha lhe mande notícias assim que sair da entrevista. Nedim liga para um amigo e confirma que ele conseguiu agendar uma entrevista de emprego com Semri. Nedim pede que ele não conte a Semri que ele intercedeu para que ela consiga um emprego. Nedim reforça que Semri é uma boa profissional e que seu amigo não encontrará ninguém melhor para trabalhar para ele. Bazak arruma um berço e algumas roupas para receber o bebê de Seren e Sen em sua casa. Bazak recebe a doutora Oya em sua casa, que traz com ela o filho de Seren e Sen. Oya informa Bazak que está com o bebê que será seu filho, e pede que ela o carregue em seus braços. Bazak se emociona ao conhecer o bebê que irá adotar com a ajuda de Oya. Bazak diz que sente como se seu primeiro filho estivesse de volta em seus braços ao segurar o bebê de Seren e Sen. Oya demonstra satisfação em ver Bazak realizada com o bebê em seus braços. Bazak diz que ela será uma mãe para o bebê e que não desaparecerá de sua vida. Bazak diz que seu amor será o suficiente para que o bebê não precise de mais nada, e agradece Oya por entrar em sua vida e lhe ajudar a recuperar seu instinto materno. Oya diz que já fez sua parte em lhe arranjar um bebê, mas pede que ela cumpra sua parte em cuidar da criança e em voltar para a mansão Caraça. A médica alerta Bazak de que algo acontecerá em um tempo indicado por ela. Bazak promete que até que chegue esse dia, ela e o bebê desfrutarão da companhia um do outro. Oya se mostra triunfante por utilizar Bazak e a criança em seu plano. Seren liga para Nerima e pergunta onde a avó está, que lhe responde dizendo que está na mansão. Seren pergunta se Aga está na mansão e a idosa confirma, perguntando o que a neta está tramando. Seren disfarça e diz apenas estar curiosa, desligando a ligação em seguida. Nerima se chateia e diz que Seren lhe fez perder tempo. Seren observa algumas crianças brincando em um parque e esboça um sorriso, recordando-se de seu filho. Um motoboy se aproxima de Seren e lhe chama, e ela o repreende pela demora. Seren entrega um envelope ao motoboy e lhe informa que enviará as coordenadas do destino pelo celular. Seren vibra ao dizer que em breve Aga descobrirá um novo pesadelo. Bazak tenta acalmar o choro do bebê, e Oya questiona se ela conseguirá cuidar da criança sozinha. Bazak diz que não pretende ficar mais nenhum minuto longe de seu filho e que o cuidará muito bem. Oya lembra Bazak de que amanhã ela voltará para a mansão,
e a jovem diz que só aceitou o acordo para que o bebê tenha uma vida confortável e digna. Basak indaga quando Oya dirá a verdade para ela sobre os pais biológicos da criança, e a médica é curta e grossa ao dizer que Basak é a mãe do bebê, pelo menos até que ela decida quando será a hora certa de revelar a verdade. Oya diz que irá embora, mas que amanhã buscará Basak para levá-la à mansão. A médica diz que o retorno de Basak acarretará em um grande dia. Basak demonstra todo o seu carinho ao bebê. Oya recebe uma ligação de Nadi, que informa que Seniz estava realizando uma investigação sobre seu passado. Nadi conta que Seniz encontrou o endereço do orfanato, mas que não sabe os detalhes das informações que a ruiva conseguiu. O médico pede que Oya tome cuidado a partir de agora. Oya desliga a ligação e demonstra sua fúria contra Seniz. Aga entra no quarto de Sen e encontra seu filho dormindo em excesso por conta da ressaca. Aga tenta acordar Sen, repreendendo-o por dormir até tarde. Aga ameaça Sen, dizendo que se ele não levantar lhe jogará água. Aga conta até 10 para que Sen levante, e em seguida, joga água por cima do filho. Sen levanta assustado e Aga ri, desejando bom dia ao filho. Sen é irônico com o pai sobre a forma como ele lhe acordou, e Aga pede que o filho se levante para tomar banho, se arrumar e depois acompanhá-lo até a empresa. Aga diz que o filho precisa trabalhar para representar o sobrenome da família Karasai e para ocupar sua mente após o divórcio. Sen segue as ordens de Aga e se prepara para ir trabalhar. Basak cuida do bebê com alegria, e logo, pega seu celular e realiza uma ligação para Nurten. Nurten fica feliz ao receber notícias de Basak e seu neto, e torna a pedir que a filha vá viver com ela na mansão. Basak pede que Nurten a escute, e informa sua mãe que irá viver com ela na mansão. Nurten se alegra com a notícia e promete dar o conforto necessário para Basak e seu neto. Basak impõe a condição de não trabalhar como empregada para viver na mansão. Nurten pede que a filha reconsidere a condição de não trabalhar, pois acredita que ela deve demonstrar gratidão a Aga por recebê-la. Basak reafirma que não trabalhará como empregada e chantageia Nurten ao considerar não levar seu filho para que ela possa conhecê-lo. Nurten pede que a filha pelo menos ajude em algumas tarefas na mansão, e Basak pede que sua mãe converse com Aga para que ela não necessite trabalhar como empregada. Nurten diz que não saberá o que dizer para Aga, mas Basak é irredutível ao alegar que sua mãe deverá encontrar uma solução para que ela não necessite trabalhar como empregada. Basak desliga a ligação na cara de Nurten, que se desespera com a decisão da filha. Nedim desce as escadas da mansão e é abordado por Nurten, que pede para conversar com o rapaz sobre Basak. Nurten diz ao rapaz que Basak decidiu se mudar para a mansão e Nedim comemora a decisão da jovem, pedindo que Nurten fique mais feliz. Nurten se frustra por não conseguir dizer a Nedim que Basak não quer trabalhar na mansão. Seniz abre a porta de sua suíte e recepciona a doutora Oya com ironia. Oya pede que Seniz poupe suas provocações, e a ruiva diz que realmente fica surpresa com sua visita. Oya confronta Seniz pela investigação que ela fez, e a ruiva dissimula ao negar que fez o serviço. A médica diz que sabe que Seniz é influente e consegue o que quer, e Seniz confirma de modo debochado. Oya ordena que Seniz pare suas investigações, pois não conseguirá nenhum benefício às suas custas. Seniz fecha a porta na cara de Oya. A médica se prepara para deixar o hotel, porém, observa Seren sair de um dos elevadores em direção à suíte de Seniz. Oya decide observar a conversa de Seren com Seniz. Seniz atende a porta pensando ser doutora Oya novamente, mas Seren entra rapidamente na suíte confrontado a ruiva. Oya indaga o porquê de Seren ter visitado Seniz, e em seguida, decide se aproximar da porta da suíte. Oya se posiciona para escutar a conversa atrás da porta do quarto de Seniz. Seniz questiona o que Seren deseja, e ela relembra o acordo que tinha com a ruiva sobre a paternidade de seu filho e sobre seu casamento com Nedim, mas que Seniz não cumpriu sua parte e rompeu o acordo ao mostrar seu vídeo comprometedor a Semri. Seren diz que foi obrigada a fazer uma jogada arriscada graças ao movimento de Seniz contra ela. Seniz não entende o que Seren quer dizer, e ela diz que enviou para Aga de modo anônimo a confissão de Nedim sobre o caso de Seniz com seu pai. Oya fica surpresa com o ato de Seren envolvendo a gravação. Seren diz que o fim de Seniz está próximo, deixando-a perplexa. Ao chegar na empresa, Nedim é informado de que Yusuf e os demais executivos o esperam na sala de reuniões. Yusuf diz que Nedim e todos os presentes sabem da importância do projeto que está financiando, e que agora chegou o momento de dar seguimento à execução do mesmo. Yusuf agradece a colaboração de todos no projeto.
O projeto é apresentado a Nedim e aos executivos. O currículo de Semri é elogiado pelo contratante, mas a moça diz que há um porém para que seja contratada. Semri confessa que possui antecedentes criminais e que não quer causar problemas à família do contratante, mas ele diz estar ciente de sua situação, confiando em sua inocência. Semri pergunta quem foi a pessoa que lhe indicou como referência à vaga de emprego, e o contratante diz que a informação é sigilosa. O homem diz a Semri que precisará sair para uma reunião, mas pergunta se Semri pode esperá-lo para apresentá-la à sua mãe, a pessoa de quem Semri será encarregada de cuidar. Semri concorda com o pedido do homem, e eles combinam de se encontrar mais tarde. A reunião na empresa acaba, e Yusuf pergunta a opinião de Nedim sobre o projeto. Nedim diz que o projeto é arriscado, apesar de possuir potencial. Yusuf tenta convencer Nedim de que se arrisque para executar o projeto em parceria com ele. Yusuf diz que necessita da confiança de Nedim para que esse projeto se torne realidade e o rapaz confirma a parceria. Senis confronta Seren e afirma que seu movimento não passa de um blefe, mas Seren confirma que enviou a gravação para Aga, se deliciando com o pânico de Senis. Senis se enfurece e diz que Seren não seria capaz de consumar tal ato, mas a jovem recorda de que já havia avisado a Senis que tomaria esta atitude. Seren triunfa ao dizer que o fim de Senis chegará por meio de suas mãos, e que Aga finalmente saberá de toda a verdade. Seren é sarcástica ao dizer que Aga ficará decepcionado ao escutar toda a história narrada por Nedim. Senis se desespera ao perceber que Seren está sendo sincera, e a jovem debocha ao dizer que gostaria de ficar para ver a ruína da ruiva, mas que precisa ir embora. Oya percebe que Seren está de saída e resolve se esconder. Seren deixa a suíte de Senis, vitoriosa por causar pânico em sua rival. Oya se enfurece com a atitude de Seren, prometendo que ela se autodestruirá com esse movimento. Senis se desespera, sem saber qual passo deve dar para impedir que Aga escute a gravação. Seher limpa sua casa, e no meio dos afazeres, recebe uma ligação de Senis. Seher se surpreende com a ligação inesperada, questionando se está tudo bem com ela. Senis mente para Seher que enviou um envelope para Aga por engano, pedindo que ela tente interceptar a entrega. Seher concorda em ajudar a Senis, que pede que ela retorne o mais breve possível. Senis se desespera com a possibilidade de que Aga escute a gravação. Do lado de fora da empresa, Yusuf liga para um de seus aliados e pede que ele prepare a documentação que Nedim deverá assinar, afirmando que o sócio não entenderá nada e que já atingiu seu objetivo. Sem surpreende a conversa comprometedora de Yusuf ao telefone e pergunta o que está acontecendo. Yusuf questiona se Sen o estava espionando, e Sen confronta o empresário sobre os documentos que dará para Nedim assinar. Yusuf tenta desconversar e deixa Sen sozinho. Sen permanece desconfiado das reais intenções de Yusuf. Sen entra no escritório de Nedim e tenta alertar o primo de um possível golpe. Nedim defende o projeto proposto por Yusuf, deixando Sen perplexo, já que o primo tomou a decisão sozinho. Nedim diz que não precisa da aprovação de Sen para aceitar qualquer projeto, e Sen tenta abrir os olhos do primo ao lhe dizer que há algo estranho no negócio firmado entre Nedim e Yusuf. Sen diz que Yusuf não é confiável, mas Nedim é reativo ao dizer que o primo também não é confiável. Nedim diz que Sen não tem experiência alguma com o projeto, insinuando que ele está com inveja por sua parceria com Yusuf. Sen respira fundo e chama o primo de presunçoso, dizendo que está apenas tentando defender a empresa sem levar em conta suas brigas pessoais. Sen tenta alertar Nedim de que o negócio pode destruir a empresa. Nedim provoca Sen e insinua que o primo tem algum problema pessoal com Yusuf, e que quer ver ele e o sócio cometendo erros para que seja visto como herói. Sen diz que irá provar a Nedim de que Yusuf é um golpista. Nurten entra no escritório de Aga e pede para conversar com o patrão, que percebe sua apreensão. Nurten diz que tem um problema relacionado aos cuidados que ela e Bazak receberam, alegando que não tem como pagar o patrão por todo esse tempo. Aga questiona por que Nurten parece estar se despedindo do emprego, e a governanta explica que Bazak está passando por problemas. Nurten diz que quer que Bazak e seu neto vivam junto com ela na mansão, mas a jovem não pode trabalhar por estar cuidando de um recém-nascido. Nurten pede demissão a Aga para que possa cuidar de sua família sem incomodá-lo. Aga questiona a decisão de Nurten, perguntando se ela pensa em se demitir apenas porque Bazak irá viver com ela. Nurten diz que não quer que Bazak e seu neto sejam um fardo na mansão de Aga, e o milionário diz que Bazak é como uma filha para ele, e que, portanto, irá ajudá-la. Aga pede que Nurten não retorne a pedir demissão, e informa que Bazak e seu filho são bem-vindos na mansão.
Nurten se alivia com o comunicado de Aga, que diz que a governanta é como uma segunda mãe para Nedin e seus filhos, e que por isso não deixará com que ela se vá de sua casa. Nurten agradece a Aga por ser benevolente com sua filha. Bazak promete ao bebê de Seren e Sen que ela será sua mãe e que eles irão melhorar de vida juntos. Bazak recebe uma ligação de Nurten, que informa a filha que Aga concordou em recebê-la com seu filho. Bazak é grosseira com Nurten, dizendo que a mãe não passa de uma escrava nas mãos do patrão. Nurten diz que Bazak deveria agradecer pelas intenções do patrão. Bazak desliga a ligação e promete ao bebê que nem ela e nem ele serão empregados nas mãos de Aga. Nedin liga para seu amigo e pergunta se a entrevista de emprego com Semri deu certo. Semri é informada pela secretária de seu novo patrão que ele a espera em sua sala. Semri escuta a conversa do patrão e descobre que foi Nedin quem a recomendou para o novo emprego. Nedin vibra de alegria pela conquista de Semri. Semri entra no escritório do contratante e o confronta por sua conversa com Nedin. Semri se ofende por estar sendo contratada diante de um favor para Nedin. O empresário alega que as recomendações de Nedin pouco importam e que ele decidiu contratar Semri porque gostou de seu currículo e seu perfil. Ofendida, Semri recusa a proposta de emprego e deixa o escritório do contratante. Dama conversa com uma amiga sobre ir em sua festa de aniversário, e no meio da ligação, ela começa a manifestar sintomas de gripe. Dama diz que sua doença não passa de uma simples gripe e confirma a presença na festa da amiga. O advogado de Aga informa ao empresário os detalhes do projeto proposto por Yusuf, alegando que Sem pediu que o projeto fosse revisado. Aga agradece as intenções do advogado e pede que ele se retire. Aga manifesta preocupação pelas decisões de Nedin. Dama deixa a mansão, preparando-se para ir à festa de aniversário de sua amiga. Sivan pergunta onde Dama irá e ela é grosseira com o rapaz por lhe fazer perguntas. Dama manifesta sintomas de gripe diante de Sivan e ele pergunta se a jovem está bem. Dama comete um ato falho e diz que se sente bem perto de Sivan, mas logo disfarça o que acabou de dizer. Sivan pergunta se Dama está com gripe e ela nega, e o rapaz diz que viu Dama tremer de frio na ocasião na qual ele lhe ofereceu seu casaco. Sivan se oferece para levar Dama até o aniversário em seu dia de folga, e a jovem diz que não é necessário que ele atrapalhe sua folga com ela. Sivan insiste em levar Dama e ela aceita o convite. Sen recebe uma ligação do advogado, que informa que há algo suspeito na empresa de Yusuf. O advogado diz que continuará investigando a empresa de Yusuf, e Sen pede que todos os detalhes sejam minuciosamente revisados. Seher entra na mansão e pergunta a Nurten sobre Aga. Seher disfarça suas intenções e questiona se Nurten precisa de ajuda com os afazeres. Nurten manifesta sua alegria sobre a chegada de Bazak e seu neto à mansão. Seher olha as roupas de bebê que estão nas mãos de Nurten e se recorda de seu finado neto. Seher demonstra sua alegria por Nurten. Seher se emociona ao pegar as roupas de bebê das mãos de Nurten e oferece ajuda à governanta para cuidar do filho de Bazak. O motoboy contratado por Seren chega à mansão e informa aos seguranças que possui uma entrega para Aga. Um dos seguranças pega o pacote e diz que entregará a Aga quando ele chegar. O segurança entra na mansão e entrega a Seher o envelope direcionado a Aga. Seher mente e diz que Aga havia lhe avisado sobre a entrega. Seher conta a Nurten que o pacote foi enviado por Senis por engano no nome de Aga. Seren entra na mansão e se surpreende ao ver o envelope nas mãos de sua mãe. Seher diz que enviará o envelope de volta para Senis, mas Seren o toma das mãos de sua mãe, dizendo que o envelope deve ser entregue para Aga. Seher questiona a agitação de Seren, que diz para sua mãe não interferir na entrega para Aga. Seher se justifica dizendo que o pacote pertence a Senis e Seren se enfurece, questionando até quando Seher se deixará ser enganada por Senis. Seren diz que o envelope será entregue nas mãos de Aga e que ele deverá tomar uma decisão relacionada ao conteúdo do envelope. Seher e Nurten ficam sem entender o que Seren quis dizer sobre o conteúdo do envelope.